Fala galera do canal, beleza? Meu nome é Miguel e hoje eu vou estar mostrando para vocês o método que eu uso para estar escolhendo as minhas ações na bolsa de valores. Muita gente aqui no canal tá me perguntando, tá me mandando mensagem lá no direct do Instagram, me perguntando como que eu faço para escolher as minhas empresas e como que eu fiz para escolher as minhas empresas na bolsa de valores, né? Então até eu fiz aqui um mini roteiro e eu vou estar falando para vocês aí como que eu tô escolhendo as minhas empresas. Então, mas antes de eu te mostrar aí, eu peço que você deixe seu like aqui embaixo e caso você tenha alguma dúvida, você deixe aqui o seu comentário também. Então vamos lá, antes da gente começar a investir em empresas, vamos dar um passo para trás, né? E vamos fazer, primeiro vamos fazer a lição de casa, né? E primeiro vamos entender como que a gente chega, em que patamar a gente tem que estar para começar a investir na Bolsa de Valores. Bom, muita gente não sabe, mas eu estudo Bolsa de Valores desde 2019. Eu comecei a estudar ali em 2019, comecei a ter um interesse em 2019 ali. E aí eu passei 2019 investindo, nunca tive... Investindo não, conhecendo, né, aprendendo sobre a Bolsa. E aí eu não tive coragem em 2019 e comecei... só tive coragem de investir lá em 2020, ali no meio do ano, porque eu acho que no YouTube faltou um pouco de ter, assim, que nem um canal que nem o meu, investindo na prática, assim. Aí começou a surgir alguns ou outro, e atualmente tem bastante gente fazendo isso, né? Até eu comecei, mas eu acho que em 2019 ali ainda estava muito... ainda pouca gente fazia isso. Então vamos lá, antes de você começar a investir na Bolsa de Valores, você tem que buscar aprender e nunca parar de estudar e pesquisar sobre a bolsa, né? E cara, pegar e estudar bastante, né? Sobre a bolsa, sobre as ações. O primeiro passo é investir em educação, tá ligado? Porque ao contrário do que muitos aí dizem aí na internet, que tem muito cara querendo vender curso de day trade, na bolsa de valores você não vai ficar rico da noite pro dia. O que vai acontecer? Você vai fazer uma junção do seu trabalho com a bolsa de valores. E aí, com o seu trabalho e bolsa de valores, você vai acumulando patrimônio ao longo do tempo, entendeu? Pode ser aí que às vezes você acerte uma ação que suba muito e você realmente fique rico aí em um espaço curto de tempo, né? Tipo 2 anos, 3 anos, mas isso é muito difícil, né? Então, o mais natural é que ao longo dos anos, 10, 15 anos, dependendo do quanto for os seus aportes, você acabe aí ganhando mais dinheiro, né? Você acaba aí ficando mais rico com a ajuda da Bolsa de Valores, porque nada supera a Bolsa de Valores em questão de rentabilidade. Tem o caso da Magazine Luiza aí que subiu 50.000%, até mais. Então tem ações que realmente se valorizam muito, né? Então nada bate a Bolsa de Valores em questão de valorização. E para você ficar rico na Bolsa de Valores, você tem que aprender a investir. Então esse é o primeiro passo. Bastante pesquisa, bastante estudo e bastante foco, né? Bastante foco principal. E a outra coisa é você buscar estar fazendo aportes maiores, né? Porque uma coisa é você investir... Porque assim, se você começou na Bolsa de Valores cedo, com 20 anos, 18 anos, você pode ali tá só investindo R$ 200 por mês, porque ao longo da sua vida toda esses R$ 200 todos os meses vão realmente aí estar se valorizando aí. Os juros compostos vão estar trabalhando muito ao seu favor, já que você tem muito tempo de vida. Agora, se você ali está com 40, 50 anos, então aí você tem que estar fazendo aportes maiores, né? Para você conseguir sua dependência financeira, porque você já não tem tanto o tempo ao seu favor, entendeu? Você já tem uma idade mais avançada aí, então aí os aportes têm que ser maiores, né? Para compensar esse tempo que ficou para trás. Além disso, isso aqui tudo é antes da Bolsa de Valores, né? Você tem que aprender, saber que você tem que fazer aportes. E além disso, você tem que estar cada vez menos dependente do seu trabalho. Então, como é que funciona isso? Você está sempre aí buscando novas fontes de renda para que você não fique 100% dependente do seu trabalho. Porque daí, quando surge uma dívida, você tem que ficar ali no seu trabalho, ali, você tem que trabalhar ali para estar pagando essa dívida. Caso você tenha outras fontes de renda, não só na Bolsa de Valores, mas outros negócios,
você aí acaba encurtando o tempo, porque o outro passo, né, é você evitar dívidas. Porque, cara, não tem nada que supere uma dívida de cartão de crédito em R$ 100 no banco, você devendo R$ 100 no banco, pode virar R$ 1 milhão em 5 anos, porque os juros do banco é muito alto. Em questão de juros, não existe nada melhor do que o banco, entendeu? O banco consegue transformar R$ 100 em 1 milhão assim. Agora, a gente já não consegue. Então, sempre evitar dívidas é muito bom. O outro passo é você aprender sobre educação financeira, aprender aí estar evitando dívidas, aprender aí estar consumindo um pouco menos, aprender aí também renda extra. Por exemplo, aqui no canal, a partir do momento que o canal aqui ser monetizado, que o canal está quase para ser monetizado, eu vou estar pegando o dinheiro do canal, reinvestindo no próprio canal e na bolsa de valores também. Então, também vai funcionar como uma fonte de renda extra. Então, você também pode estar pensando aí em maneiras de estar conseguindo aí uma renda extra para você conseguir aumentar os seus aportes, para você conseguir a sua independência financeira e para você estar conseguindo investir mais aí na bolsa de valores. Depois disso, né, você vai estar colocando uma meta aí. Então, pelo menos que nem eu, né? Aqui no canal a gente tem uma série onde eu coloco pelo menos R$ 300 por mês. Tem dia que é tem meses que é um pouco mais, tem meses que é um pouco menos, mas essa é a meta, pelo menos R$ 300 todos os meses. Então você vai estar fazendo a mesma coisa. Você vai estar aí colocando, por exemplo, R$ 100 todos os meses, e conforme você for evoluindo no seu trabalho, conseguindo uma renda extra, você vai estar aumentando seus aportes. Porque o principal, cara, você pode até conseguir boas rentabilidades, mas o principal são os seus aportes, entendeu? Os aportes fazem bastante diferença. Então aí agora a gente vai estar passando para o próximo passo, que é realmente aprender a investir, né? E como é que faz isso? Você vai estar procurando aí por livros, informações aí, boas referências. Aí você vai estar procurando boas referências aí nas redes sociais, né? Que é o jeito mais fácil para estar te guiando aí na sua jornada para você investir na bolsa de valores. Então é muito importante ter boas referências e sempre muito estudo, muita informação. Então, para você realmente ganhar dinheiro na bolsa de valores, você tem que meio que viver a parada, entendeu? Pelo menos ali um pouquinho todo dia, sempre buscar informação, sempre buscar ali estar informado ali sobre o mercado e sobre as suas empresas, para que você não perca dinheiro, né? E para que tudo isso? Para que todas essas informações? Para que todos esse tempo, né? Para que todo esse tempo para você investir em seu conhecimento? É para que você consiga escolher e descobrir, né, as melhores ações para estar performando aí melhor no longo prazo, para multiplicar o teu capital aí, para estar multiplicando o teu capital na bolsa. Então é muito importante fazer esse estudo, sempre estar estudando. Se você não aprender aí como fazer boas escolhas, não faz nenhum sentido você estar investindo aí na bolsa de valores, porque você vai estar aí terceirizando, né? Então tem muitas corretoras que fazem, por exemplo, carteira semanal, carteira mensal lá. Só que sempre tem um interesse, né, por trás das corretoras aí de que você esteja comprando essas carteiras recomendadas, né, para elas estarem ganhando dinheiro aí também. Então, se você aprender por conta própria a estar investindo, a estar escolhendo as suas empresas, se você aprender por conta própria, você vai correr menos esse risco, né, de cair aí numa furada. E depois disso, depois de tudo isso, você tem que ter mais um passo aí, que você precisa ter muita paciência com a bolsa de valores e não ficar vendendo e comprando ações. O que muita gente faz? O cara vai lá, compra R$ 20 uma ação e vende a 23. Só que daí, tipo, mês que vem, essa ação aí tava 26. Aí no outro mês, essa ação aí desce um pouco para 25. Aí ele vai lá e compra de novo. E aí ele compra de novo e ele vai lá e vende a 27. Só que se ele esperasse desde os 20, ele teria uma performance maior. Então imagine isso em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então o que o maior investidor do mundo fala? Escolha uma boa empresa, segure pelo máximo de tempo possível. O que os analistas das corretoras aí falam? Compra uma empresa, deu 30%, lucro no bolso, entendeu? Só que daí você só pegou 30%. Se você esperasse 1 ano, 2, de repente você pegava 200%, 100%, entendeu? E se você continuasse com ela na carteira aí por resto da sua vida, você teria grandes rentabilidades aí no futuro. E aí lá, quando você quisesse
vender as suas ações para aproveitar bem a vida, você poderia estar com muito mais dinheiro do que se você pegasse 30% ali. Né? E por que ter paciência? Porque o mercado é louco, né? O mercado é totalmente louco. Se você ficar acompanhando o mercado de uma ação, ela sobe e desce toda hora ali, né? E às vezes tem uma notícia, não sei o que lá, Bolsonaro falou alguma coisa, bum, a ação caiu, o índice despenca, entendeu? Então, tipo, o mercado é muito louco no curto prazo, mas a tendência é que no longo prazo ela suba. Então, por isso você tem que desenvolver essa paciência, né? Desenvolver muito essa paciência. Se você vê aqui a série do meu canal, onde eu invisto aqui o dinheiro, você vê que eu tô com a mesma ação aí mais de 6 meses, entendeu? E provavelmente eu vou ficar com as mesmas ações pro resto do ano, entendeu? Porque eu já tava de olho nelas, né? E fiz uma análise bem feita e provavelmente eu vou continuar ela, porque eu continuo acompanhando e os resultados, e os resultados que eu vejo nelas são positivos. Então, é claro que elas não são uma recomendação de compra, né? Mas, no meu ver, na minha visão, são resultados positivos, então vou continuar mantendo elas até o final do ano. E só para aqueles que têm paciência é que vão conseguir performar melhor no longo prazo. Existe um estudo que fez o seguinte, teve pessoas que esqueceram que compraram ações e esqueceram. E, cara, no longo do tempo, as pessoas que esqueceram performaram melhor do que as pessoas que compravam e vendiam durante uma semana, durante um mês, entendeu? As pessoas esqueciam as ações e performaram melhor do que essas pessoas que ficavam comprando impacientes, entendeu? Depois disso, você precisa entender que o mundo ele é globalizado. Então, o que significa isso? Que o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece na Europa, o que acontece na China, na Ásia, ali no Japão, geralmente eles tendem a atingir aqui o Brasil, né? Eles são conectados, né? Os continentes são conectados. Então, o que acontece lá fora tende a acontecer aqui no Brasil também. Então, você precisa não só estar de olho na política brasileira, mas também você precisa estar de olho nas políticas externas, o que acontece lá na Alemanha, o que acontece lá nos Estados Unidos, o que acontece lá no Japão, na China. Então você precisa estar de olho para você fazer as melhores escolhas nas suas ações, entendeu? Então, por exemplo, existe um exemplo bem claro, que é o seguinte, lá na China existe uma empresa chamada Alibaba, né, uma empresa de varejo, e o Frederico Trajano, que é o CEO da Magazine Luiza, ele foi lá para a China, ele analisou todo o negócio da Alibaba e ele trouxe esse modelo aqui para a Magazine Luiza do Brasil, né? E está performando muito bem, entendeu? Uma prova disso são as ações dela, dispararam 50.000%, entendeu? Porque o Alibaba é uma empresa de varejo muito bem sucedida lá na China e ele trouxe esse negócio para cá. Então, era um cara que estava ligado na globalização e trouxe um negócio novo antes que viesse lá, entendeu? Antes que a própria Alibaba viesse aqui, ou antes que a Amazon e o Mercado Livre dominasse o mercado, entendeu? Então, é por isso que você tem que estar atento aí nas políticas externas para você escolher as melhores ações aqui para o Brasil. E você precisa também estar de olho aqui no Brasil, né, nas políticas do Brasil, porque aí você se expõe mais ou menos no dólar, entendeu? Você se expõe um pouco mais ou menos no dólar, dependendo de como está a política e como está a economia brasileira. Agora, depois de tudo isso, depois de você aprender tudo isso, lembrando que não é fácil, entendeu? Leva tempo. Então, você pode começar hoje com uma ação ou outra, mas é muito importante que você faça o dever de casa e é muito importante que você estude bastante para você estar começando a investir na Bolsa de Valores. Então agora vamos lá. Como é que a gente escolhe uma boa ação, uma boa empresa para estar investindo aí na Bolsa de Valores? O primeiro passo é você estar conhecendo a empresa. Então, o primeiro passo é conhecer a empresa, a história da empresa, como que ela surgiu, a missão da empresa, o modelo de negócio. Então, é muito importante você estar estudando a empresa, o início dela, entendeu? Para ver como que ela surgiu, quem que foram os primeiros fundadores ali, quem que criou a empresa, a história da pessoa que criou a empresa,
entendeu? Então é muito importante esse estudo do começo, né, do início, porque essa é a estrutura que geralmente é levada para a empresa, entendeu? Então, por exemplo, existem empresas muito familiares, existem empresas que não são familiares, que não têm valores. Então, é muito importante você estar fazendo esse estudo inicial aí da empresa, da história da empresa. Depois disso, você tem que ver o momento que a empresa está passando. Então, o que acontece? Existem empresas que foram muito boas no passado, mas hoje, não são tão boas porque elas não conseguiram se adaptar às tecnologias novas do mercado. Então, por exemplo, um exemplo aí é o caso das ações de carros. Por que as ações da Tesla sobem mais do que as ações de carros? Porque está acontecendo uma mudança de setor. As grandes montadoras vinham com carros a combustível e tal, e aí vem uma montadora de carros propondo uma alternativa que são os carros elétricos. E os carros elétricos, eles foram totalmente aceitos pelos governos, porque os governos querem diminuir o CO2, né? E eles multam as empresas que emitem CO2 na atmosfera. Então a Tesla vem se beneficiando não só das ajudas do governo, mas também aí da mudança das gerações que estão preferindo carros elétricos. E aí as empresas também estão começando a aderir questões de carros, caminhões e carros elétricos. Então, por exemplo, a Ambev contratou serviço de caminhões elétricos, entendeu? Para começar a distribuir aí as suas bebidas. Lá na Amazon também, comprou caminhões elétricos para fazer as suas distribuições, né, com caminhões elétricos para diminuir o CO2, entendeu? Então é por isso que a Tesla está começando a subir muito, além de outros fatores, né? A empresa da Tesla é uma empresa que foca em energia limpa, né? Produtos e serviços para energia limpa. Então, como ela foi a pioneira e ela é a que mais vende carros elétricos e vem desde o começo surfando essa onda, ela vem se valorizando muito em relação às outras montadoras de carros que agora vão ter que correr atrás para estar aí superando a Tesla. Então é muito importante você estar analisando aí o setor e também o momento da empresa para você fazer as suas melhores escolhas. Então esse é o segundo passo, você está escolhendo aí, você está analisando aí os setores e a empresa e o momento da empresa. E aí depois você vem analisando aí também a posição da empresa em relação aos seus concorrentes. Então como é que está a empresa em relação aos seus concorrentes? Ela está a anos-luz de distância? Ela está atrás? Ela está tentando se recuperar? Então você tem que estar analisando aí isso. Ela está conseguindo se recuperar, né? Por exemplo, tem algumas empresas de carros que eram a combustão que estão conseguindo aí fazer uma recuperação, entendeu? Então estão conseguindo aí vender os carros elétricos, né? Então, né, em outros setores, né, quando você for escolher as suas empresas, você tem que estar analisando aí a relação do concorrente, né? Como é que está o concorrente? Como é que o concorrente está? Se ele está atrás, se ele está na frente? Então você tem que estar analisando aí. E aí você analisa as tendências de mercado. Então quais que são as tendências de mercado? Por exemplo, nos carros. As tendências nos carros elétricos. Quais que são as tendências? Continuar os carros elétricos? Novas tecnologias para os carros elétricos? Como é que é? Quais são os riscos? A bateria vai aguentar? Tem imposto para carro elétrico? Não tem? Né? Então, você tem que fazer aí a análise análise das tendências e também a análise dos riscos. E como que você vai descobrir essas tendências ou não? Geralmente estudando aí a globalização, o que está acontecendo em outros países, entendeu? Pode acontecer com essa empresa aqui, ela está se inspirando em tal empresa, então você tem que estar fazendo uma análise aí, né? E tudo isso, de novo, eu digo, dá trabalho, né? Dá trabalho você estudar tudo isso, né? Mas quem disse que ficar rico é fácil, tá ligado? Ficar rico não é fácil. Você tem que estudar, você tem que, principalmente na bolsa de valores, que você sempre tem que ficar atento aí, entendeu? Você tem que sempre estar de olho aí nas notícias, pelo menos um pouquinho todo dia ali, né? Tira folga ali no sábado e domingo e volta a semana aí com bastante foco, que você vai aprender bastante coisa. Aí depois de tudo isso vem o próximo passo, que é estudar aí os executivos da empresa, quem que são os CEOs,
quem que organiza aí as coisas da empresa, né? Quem que são os principais executivos. Uma coisa é certa, cara, as pessoas, elas fazem uma empresa e as pessoas fazem uma empresa e as pessoas podem destruir uma empresa ou então as pessoas podem fazer a empresa evoluir muito, entendeu? Elas podem destruir, mas elas podem fazer ela evoluir muito. Então é importante você estar fazendo uma análise aí dos executivos, aonde eles trabalharam, quais são os negócios de sucesso deles, como é que ele se comporta aí. Então você tem que estar fazendo essa análise dos executivos. Aí depois disso, depois de tudo isso aí, depois de você analisar os executivos, aí você vai fazer uma análise de como que a empresa se comporta. O que eu quero dizer com isso? Como é que a empresa se vê em relação às mídias sociais, como é que ela se comporta nas mídias sociais, como é que ela se comporta na questão do meio ambiente, das minorias. Então você tem que fazer uma análise aí do comportamento da empresa. Tudo isso você tem que fazer antes de pensar em comprar uma empresa, entendeu? Você tem que analisar tudo isso antes de começar a pensar em analisar uma empresa. E aí depois disso você tem que ver o diferencial daquela empresa, entendeu? Qual que é o diferencial daquela empresa? Aquela empresa atende muito bem seu cliente, ou então ela tem um produto diferenciado. Então, por exemplo, no caso da Apple, como é que é o diferencial da Apple? É a marca, o status. Então você tem que ver aí o diferencial da sua empresa que você vai estar comprando. Então aí depois disso você vai estar aí analisando o planejamento estratégico da empresa, quais são os resultados dela e depois quais são as metas dela, para onde que a empresa vai. No RI da empresa, que você entra no site e vê lá o relações com o investidor da empresa, você muito provavelmente vai ver ali quais são as metas da empresa, para onde a empresa vai daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, entendeu? E aí depois você vai fazer uma análise aí dos indicadores da empresa. Então, quais são os principais indicadores aí que eu estou analisando? Eu analiso o faturamento da empresa, o endividamento dela, as dívidas de longo prazo e de curto prazo. Então, como é que está o faturamento da empresa? Está adequado ali com o que você analisou na empresa? Como é que está o endividamento? Tá muito endividada? Não tem dívida? Se tem dívida no longo prazo, tem como ela reverter ali a situação? Tem como ela tá pagando essas dívidas com juros menor? Então é isso que você tem que estar analisando. A margem de lucro é uma margem de lucro baixa ali de 1, 2%, 5%, ou então uma margem de lucro de 30%, 40%, entendeu? Se for uma margem de lucro muito baixa, uma empresa, assim, meio duvidosa, entendeu? Você tem que... Como é que ela vai estar fazendo aí para estar aumentando a margem de lucro dela, entendeu? Então tem que estar sempre de olho nisso. Tem que analisar a questão financeira, o caixa, né? O outro ponto importante é o caixa, né? A empresa tem muito caixa, tem caixa aí para sobreviver 12 meses de uma crise, entendeu? 1 ano de crise, 2 anos de crise, entendeu? Então tem que estar analisando aí o caixa da empresa. Então esses aí são os principais indicadores que eu analiso, né? Então você faz uma análise aí da questão financeira da empresa, depois disso que você vai ver o preço, entendeu? Então você vê que depois de toda essa análise, a última coisa é você tá vendo o preço. Então, se ele tiver muito baixo ou então num valor adequado com tudo que você analisou, né? Você fez toda uma análise, aí você chegou à conclusão que o valor está muito baixo ou então ele está num valor justo, aí você vai poder estar comprando a ação. Mas se ela tiver muito cara, né? Se ela tiver muito cara com a análise que você fez, né? Se ela está com um preço muito caro, você não vai estar comprando, entendeu? Você não compra, você vai esperar uma correção. Então o que isso significa? Você vai esperar a ação cair, e aí quando a ação cair ali num valor, você vai estar comprando aí a ação. Então quando a crise bateu a crise, né? Todo mundo está desesperado com a bolsa e você já estava com essa empresa boa aí em mente, porque você já fez toda uma análise, você já estava com essa boa ação na cabeça já. Aí bateu a crise, todo mundo saiu da bolsa, todo mundo foi embora, guardou o dinheiro embaixo do colchão. A ação caiu, você vai estar aí pegando nessa correção, você vai estar comprando aí a ação, entendeu? É aquilo que o Warren Buffett fala. Quando todo mundo tiver com medo
quando todo mundo tiver com medo, pise no acelerador. Quando todo mundo tiver eufórico, todo mundo tiver feliz com a bolsa, você dá uma freada, você acumula a caixa. Então vamos lá, galera, vamos falar um pouco sobre os indicadores aí, antes de eu acabar o vídeo. Então eu avalio alguns indicadores aí. Para você estar avaliando os indicadores, basta você ir ou no Trade Map, você vem aqui em ações e você vem aqui pesquisa ação que você quer. No caso aqui eu vou usar a Pets para um exemplo, né? Daí vai aparecer aqui os indicadores. Ou então você vem aqui no Status Invest, o primeiro que entrar em contato com o canal aqui ganha exclusividade. Mas enfim, ou você entra no Trade Map ou no Status Invest, e aí você vem aqui para baixo aqui e você acaba vendo os indicadores. Então o primeiro indicador que eu vejo é a dívida sobre o patrimônio líquido, que é esse daqui. Se esse daqui for negativo, se o dívida sobre o patrimônio líquido for dívida líquida sobre o patrimônio líquido for negativo, quer dizer que a empresa tem dinheiro em caixa sobrando, entendeu? Ela tem dinheiro em caixa sobrando. Então, se for negativo é muito bom. Se for positivo, ali entre 30, 50, né? Tem que ficar um pouco de olho aí, né? 50 até 100, tem que ficar um pouco de olho aí da dívida da empresa. Aí depois você tem que olhar o ROI e o ROIC, né? O ROI e o ROIC, eles são indicadores de rentabilidade. Então você vai poder ver aqui o que cada um deles significa. E se você clicar nessa opção aqui, você vê o ROI e o ROIC durante os anos, né? Então você vem aqui e vê o ROI e o ROIC. Eu gosto do ROI e do ROIC ali acima de 10 ou próximo de 10, que são ótimos indicadores de rentabilidade, né? Aqui no Trade Map também vai ter aqui o ROI, e você pode colocar aqui que vai ter o ROI, e se você clicar com o botão direito, você consegue ver aqui, ó, dívida líquida sobre o patrimônio líquido, e você consegue ver aqui, ó, todos os outros, ó, a margem bruta, você consegue ver tudo aqui, o caixa da empresa, você consegue ver aqui os indicadores pelo Trade Map. E quanto maior esses indicadores, o ROI e o ROIC, melhor, né? Aí depois você vê aqui, ó, e vai vir ver o PL da empresa, né, que é o preço da ação sobre o lucro. Quanto mais alto for esse PL, mais você vai estar pagando sobre o lucro, sobre o preço do lucro da ação, né? Então, então se esse PL for muito alto, você pode estar pagando aí muito caro pela ação. Só que aí você tem que fazer toda a análise anterior, né? Porque se esse PL está muito alto, o que significa? Será que essa empresa está muito além dos seus concorrentes, né? Muito na frente em mercado? Então você tem que dar você tem que fazer toda a análise anterior e aí depois você chega numa conclusão. Se esse PL ainda está muito baixo, se ele ainda vai crescer mais, então você tem que fazer todo o estudo anterior. Então basicamente é tudo isso que eu levo em conta quando eu vou analisar uma ação. Eu deixo anotado aqui no meu caderninho aqui, e para eu saber exatamente, né? Porque às vezes você acaba esquecendo. Então quando você vai estudar uma ação, você tem que ter tudo isso em mente, tudo isso que eu falei no vídeo, você tem que ter em mente. Foi um vídeo bem longo, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês tenham entendido. Se você tiver alguma dúvida, comente aqui embaixo. E se você já sabe investir, comenta aqui embaixo também, agrega valor nesse vídeo. Comenta aqui embaixo como você analisa uma ação. Assim as pessoas que forem novatas, né, elas conseguem ter amplas visões, né, de como se analisa uma ação. Não se esqueça de estudar bastante de como analisa uma ação. Esses são os meus critérios, é como eu analiso uma ação, mas você pode tá adquirindo conhecimento de várias outras pessoas aí e tá agregando na sua análise para você fazer as suas melhores escolhas. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like, comentar aqui embaixo e até a próxima. Falou!